No Aurora Online, eu tenho o prazer de receber aqui na programação o Fernando Demuth, que é delegado regional da 7ª Delegacia Penitenciária, com sede em Caxias do Sul. Nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui na Aurora 107.1, quando assumiu essa responsabilidade. Também aqui conosco está a Gabriela Grigoletto, que é da 7ª Delegacia Regional Penitenciária, e a Nathalie Penha, que é assessora agente da SUSEP. Fernando, prazer novamente em conversar comigo aqui na programação da Aurora. Vamos relembrar um pouco da sua trajetória na SUSEP. Nosso bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É um prazer estar aqui em Guaporé, é um prazer falar sobre segurança pública e, de certa forma, trabalhar sobre prevenção também, né? Minha carreira na segurança pública começou no Exército. Eu fiz o curso de preparação para oficiais da reserva. Depois ingressei nas fileiras da Brigada Militar. Por 5 anos trabalhei no Corpo de Bombeiros, trabalhei como salva-vidas militar também. E em 2014 ingressei na SUSEP. Como agente penitenciário, eu trabalhei em alguns presídios semiaberto na região metropolitana. Trabalhei como administrador do presídio de Canela em 2016. Em 2016 ainda assumi o Complexo Penitenciário de Canoas. Depois, em 2018, eu fui chefe de segurança da Penitenciária Estadual de Porto Alegre. E agora, por último, em 2021, eu estava trabalhando no Departamento de Segurança e Execução Penal. Assumi as funções de chefe da Divisão de Segurança e Escolta. E aí recebi o convite para vir para a região da Serra, que é a região onde a minha família mora, onde eu tenho casa. E graças a Deus estamos trabalhando e fazendo um bom trabalho aqui nas casas da região. Passou por todos, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e agora agente penitenciário. Como foi a experiência como bombeiro e também policial militar? Que é bem diferente, né, da atividade hoje que exerce. São atividades diferentes, mas que eu acho que se complementam, né? Eu acho que o cerne das três é o mesmo, que é servir a comunidade, né? Então eu acho que o objetivo a gente sempre cumpriu e cumpriu bem feito. E sigo servindo a comunidade da melhor forma possível, né? Brigada Militar atuaste aonde, Fernando? Trabalhei em 5 anos na região metropolitana. Então, bastante tempo em Viamão, trabalhei um pouco em Canoas, Gravataí, mas essencialmente ali em Viamão. E agora com esse novo desafio, como é que você encontra a 7ª Delegacia? Eu acho que a nossa região ela está em franca expansão, né? Seria uma ascensão, seriam melhorias que a gente está implementando aqui. E é uma região que tem um potencial enorme que não estava sendo explorado. Então a gente está trazendo algumas novidades para cá, no intuito de aumentar não só a segurança das unidades, a segurança dos servidores, a qualidade da prestação de serviço, da mão de obra, mas também oferecer a essa população cerceada da sua liberdade, oferecer oportunidade para trabalhar, para estudar, atendimento de saúde, porque a gente quer que essas pessoas saiam melhor do cárcere, né? Não adianta a gente trancar elas dentro de uma caixa de alvenaria e esperar que ocorra um milagre ali dentro e que elas saiam cidadãos melhores, né? Então a gente espera sim dar condições para essas pessoas para que elas voltem ao nosso convívio com certeza melhor do que quando chegaram. Tem como ressocializar aquele que cai? Porque muitos acreditam que hoje um estabelecimento penal é uma escola do crime. Eu acho que a gente precisa diferenciar o ser humano, né? Nós vamos ter ser humanos com diversas índoles, diversas culturas e objetivos. Então eu acho que sim, é importante e a gente tem como trazer de volta ao nosso convívio social as pessoas melhores do que quando entraram. Muitas têm o crime como profissão e isso a gente não vai mudar. Mas todas aquelas outras que cometeram algum crime eventual e esporádico, a gente tem como inserir coisas que a gente gostaria que elas multiplicassem e esperar que quando elas retornem para o convívio social, eles realmente sejam esses multiplicadores. Então eu costumo dizer que cada pessoa presa é um multiplicador de coisas boas ou ruins. Então se a gente colocar dentro dessa caixa de alvenaria coisas boas, quando eles retornarem para o convívio social, eles vão ter algumas regras, como horários, como questões de higiene, a própria cultura que eles podem adquirir no presídio, porque eles têm tempo para estudar, eles têm tempo para ler livros, eles podem espalhar isso na sua comunidade. Então, daqui a pouco, se a gente conseguir colocar hábitos saudáveis nessas pessoas, a gente vai ter a comunidade que eles vão retornar ganhando pessoas com hábitos saudáveis.
E isso vai refletir de forma positiva para aquela localidade. Só no olhar daquele que entra para o cumprimento da pena, dá para saber se esse terá ou não recuperação, Fernando? O ideal é sempre a gente fazer uma análise do indivíduo, né? Muitas vezes o olhar ele não diz tudo que a gente precisa saber, mas a gente tem um departamento técnico que é para fazer uma triagem, para fazer um acompanhamento, e a gente vai procurando entender com o passar do tempo, sem julgar essas pessoas pelo que eles fizeram, mas procurando entender um pouquinho a personalidade dessas pessoas e como a gente aproveitá-las da melhor forma possível. Então eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, hoje eu tenho presos trabalhando como pedreiro, como pintor, como jardineiro, construtor de móveis. Então a gente tem profissionais já treinados que exerciam profissões na rua que por algum motivo estão presas. E a gente tem que também aproveitar essa mão de obra que a gente tem dentro do sistema para trazer coisas positivas para a comunidade, né? Então até eu posso ressaltar que a gente está com um projeto bem interessante em Caxias do Sul para reformar as unidades básicas de saúde do município com a mão de obra prisional. Então a gente já está bem adiantado nesse projeto e eu acredito que nos próximos meses aí a gente já começa a operacionalizar essa questão. Há anos o governo estadual tem se preocupado, né, a secretaria, com justamente a ressocialização através do estudo, através do trabalho. Aqui em Guaporé também não é diferente, é dessa forma, é colocando eles com uma ocupação diária para não ficar com a mente vazia, que nós teremos pessoas melhores saindo do estabelecimento penal após o cumprimento da sua pena. Eduardo, eu acredito que são uma série de fatores que vão colaborar para esse resultado, tá? Por que eu digo uma série de fatores? A gente tem a questão da superlotação. Então eu defendo muito que para a gente cobrar coisas positivas, a gente precisa dar condições que isso aconteça. Então, o mínimo, o preso tem que ter uma cama para dormir, o preso tem que ter um colchão que ele possa dormir, tem que ter uma escova de dente para escovar os dentes. Quando eu falo em criar hábitos saudáveis, a gente precisa oportunizar esses hábitos também. Isso é uma questão de cultura, claro que sim, mas de oportunidade também. A gente não pode colocar uma pessoa atrás das grades e esquecer que ela precisa de uma escova de dente ou de uma pasta de dente. Então, esses hábitos a gente tem que dar uma forma de proporcionar também. Mas sim, trabalho, saúde e educação são os 3 pilares principais para a gente ter um retorno melhor desse cidadão. A sociedade tem olhado com outros olhos os apenados, aqueles que estão lá cumprindo pelo crime que cometeram? Eduardo, Ou continua aquela situação, né? Estão lá porque merecem e devem ficar lá, pagar, né, pelo crime, não sair mais, porque tem um monte, né, de situações Eduardo, eu envolvendo. acho que recentemente a gente está quebrando muitas culturas antigas, né? A gente está quebrando muitos paradigmas e no sistema penitenciário é a mesma coisa, né? Então eu acho que a gente tem muito mais acesso às informações. A nossa geração já é uma geração informatizada, uma geração online, que tem muito mais possibilidade de conhecimento. Então eu acho que as culturas estão se modificando sim. Eu acho que as pessoas já estão olhando o sistema penitenciário com outros olhos e estão identificando que assim como é importante a gente investir na Polícia Civil e na Brigada Militar, no sistema penitenciário é a mesma coisa. Porque o trabalho é uma engrenagem, né? Então a Brigada Militar prende, a Polícia Civil faz toda a parte investigativa e quem vai tratar esse ser humano acaba sendo a SUSEP. Então acaba sendo um trabalho em consequência um do outro. E onde a gente não tiver um elo fortalecido, a gente rompe essa corrente, né? Então eu acho que sim. Eu acho que as culturas estão mudando e graças a Deus para melhor. Tem um programa, acho que é o PAC, né, que as empresas encaminham serviço e as atividades são desenvolvidas pelos apenados e há, né, o rendimento por parte deles e pela própria empresa também uma lucratividade um pouco maior na questão dos produtos que eles estão desenvolvendo. Aqui em Guaporé anda bem, né, ou andava, aí às vezes tem, às vezes não tem, mas nós temos empresas que investem e apostam na ressocialização. Sim, a gente acredita muito nessas parcerias e é bom tanto para o empresário, quanto para o Estado, quanto para a pessoa presa. Por que eu digo que é bom para todo mundo? O empresário ele tem uma redução de despesas. Por quê? O preso trabalhando ele não tem vínculo trabalhista. Então não tem problema de ações na justiça, questões de impostos. O salário que o preso ganha é menor do que o salário da rua. E para o preso que está com o tempo ocioso, também é uma oportunidade dele ganhar uma renda para auxiliar a família que tá na rua, né?
Então acaba sendo bom para as duas partes. E para o Estado também acaba se beneficiando de forma que esse preso que está trabalhando, ele está com a mente ocupada, ele está produzindo, está gerando coisas positivas e isso contribui também para a segurança do presídio, né? Dentro das casas prisionais, sob responsabilidade da 7ª Delegacia Regional, quantos possuem atividades laborais com apoio de empresas? Olha, Eduardo, a gente está em franca expansão nesse quesito também do trabalho prisional, tá? Hoje mesmo a gente teve a notícia de 3 contratos assinados. Agora, recentemente, a gente vai investir na aquisição de 20 máquinas para o presídio de Bento Gonçalves também, para ter um contrato no mesmo sentido. A gente está investindo também na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul também para a produção de uniformes. Há pouco tempo tivemos em Canela, aceitamos aí um parceiro para trabalhar com a questão dos calçados na região. Então a gente está evoluindo bastante, está progredindo bastante. Quantas são as casas prisionais? Nós temos 8 casas no regime fechado e mais o monitoramento eletrônico. Quantos são os apenados hoje cumprindo pena? Total 4 mil. Em 4 torno de mil. 4 mil presos. Capacidade bem acima. Sim, digamos que a nossa capacidade seria 2.100 presos, talvez, um pouquinho mais, mas não muito acima disso. E em termos de estrutura física das casas prisionais, questão de efetivo, veículos, como é que você encontra e como é que se desenvolve aí o trabalho para melhorar? Eduardo, eu não posso deixar passar em branco. O nosso governo de estado tem investido muito na segurança pública. Independente do partido que hoje está no comando do governo, mas o investimento é muito forte. Então isso salta aos olhos de todos, assim. Para a SUSEP é um investimento de mais de 500 milhões de reais previstos até o final do governo. Um investimento que a gente nunca teve. Então, se a gente somar os últimos 10 anos da SUSEP, não vai dar esse montante que esse governo investiu. E o que são esses investimentos? Aquisição de pistolas individuais para cada servidor, aquisição de colete balístico para cada servidor, viaturas semi-blindadas que a gente nunca teve, estão sendo adquiridos 150 veículos semi-blindados, viaturas administrativas, vão ser alugadas viaturas para todas as casas do estado, construção de presídios novos. Então a gente tem a demolição e construção do presídio central, na cadeia pública de Porto Alegre, a gente tem a construção do presídio Charqueadas, tem o término da obra do presídio de Guaíba, a gente vai ter aqui em Caxias do Sul a construção de uma penitenciária nova também, para 800 vagas. Então tudo isso só está sendo possível graças a esse aporte financeiro do governo do estado. A questão dos agentes é uma pressão, né? Como é que é conviver diariamente com apenados? Eu acho que é uma vocação. Trabalhar na segurança pública é mais do que uma profissão, né? Eu acho que tu tem que ter a vocação, tu tem que ter esse espírito, essa dedicação, essa capacidade de querer se aperfeiçoar, porque eu costumo dizer que a nossa chance de voltar para casa aumenta de acordo com o nosso treinamento, né? Então eu acho muito isso, assim. O servidor da segurança pública, ele trabalha não só pela remuneração, mas ele trabalha porque tem algo dentro dele que o desperta a exercer atividades assim, nesse sentido. Servir a população, proteger, cuidar, zelar. Eu acho que esses valores são oriundos assim e são arraigados na veia do servidor da segurança pública, né? Porque é viver dentro de uma bomba relógio, né? Prestes a explodir, que nós temos aí 150, 200, dependendo obviamente da casa prisional, 500 pessoas lá dentro para um efetivo bem menor, né? Então há essa preocupação também. Eduardo, eu por conhecer bem a região, eu posso te dizer que a gente já teve uma grande evolução também no número de servidores, assim. Então, no penúltimo concurso que a SUSEP fez, a nossa região foi bem agraciada nesse quesito, assim. Então, o nosso efetivo funcional aqui da região da Serra melhorou bastante. Então, casas que às vezes a gente tinha 2 servidores de serviço, hoje a gente passou a ter 4. Presídios que a gente tinha às vezes 10, 11, a gente passou a ter 22, 23. Então, foi um ganho significativo nessa capacidade funcional. E outra, esses servidores novos trouxeram um ânimo novo para a instituição também. Então são servidores que chegam com sangue no olho, chegam com vontade de desenvolver um bom trabalho e isso acaba contagiando os outros, né? Então, além do servidor ter toda essa parte da vocação, essa questão do servidor novo, ele acaba impulsionando a nossa instituição a evoluir cada vez mais, né? Há esse respeito por parte dos apenados com os agentes? Eu acho que é recíproco, né? Eu acho que são espelhos.
as coisas que a gente emana, a gente acaba recebendo de volta. Então, toda vez que a gente trata alguém com respeito, esse respeito acaba voltando automático. Então, isso é pacífico, isso é natural. O trato do ser humano, ele tem que ser assim em todos os ambientes, inclusive no ambiente prisional. Então, o respeito do preso com o servidor e do servidor com o preso tem que ser recíproco. Quais são os seus objetivos frente à Delegacia Regional, Fernando? Eu acho que a gente tem que procurar se dedicar e fazer com que o dia de hoje seja sempre um pouquinho melhor que o dia de ontem, né? Então, o meu intuito, a minha cobrança é sempre nessa. É a gente se aprimorar como indivíduo, como equipe e como região. E uma coisa eu acho que é ligada à outra, né? Eu me aperfeiçoando e fazendo a minha parte, aquele servidor que está do lado olhando, ele também vai acabar se contagiando e isso vai ser algo que vai se espalhar aqui na nossa região. No Aurora Online, eu converso com o Fernando Demuth, que é delegado regional da 7ª Delegacia Penitenciária aqui da região, com sede em Caxias do Sul e que abrange também em Guaporé. Como é que você caracteriza, para nós entrarmos na reta final desse nosso bate-papo, o Presídio Estadual de Guaporé, que conta aí com cerca de 100, 110 apenados atualmente? Eduardo, eu acredito que para a gente mudar o cenário atual, a gente precisa de muito investimento, né? Por que eu digo isso? A gente tem ideias para a região, que é o canil, a criação do canil regional, a criação do grupo de intervenção, fortalecer o nosso setor de inteligência, o nosso setor de escoltas, enfim, são visões regionais. Mas pensando aqui por Guaporé, a comunidade também tem que ajudar, também tem que investir um pouquinho no nosso sistema penitenciário. Por que eu digo isso? Esses investimentos acabarão retornando para a comunidade. Vou dar um exemplo. Estive conversando hoje com o diretor do presídio para a gente ampliar a estufa existente no presídio hoje. Então existe um espaço em Guaporé que seria uma estufa e a gente está trabalhando para desenvolver isso em 3 unidades com o mesmo tamanho. E é óbvio que a produção dessa estufa não é para o presídio, porque uma estufa só daria conta, mas sim a gente produzir muito mais alimentos para que esses alimentos possam voltar para a comunidade. Então até se tiver algum empresário que quiser ajudar, pode ser com a madeira, pode ser com a lona, pode ser até com as próprias mudas para o pessoal plantar, também são parcerias que acabam vindo a calhar, vindo em boa hora e para retornar para a comunidade, né? Então nosso intuito, nosso objetivo é fazer com que o preso trabalhe, é dar uma oportunidade para ele, mas é também devolver coisas boas para a comunidade. A área educacional também não é deixada de lado aqui em Guaporé, no presídio. Não, no presídio a gente tem 2 salas de aula, que comporta bem turmas em 2, 3 turnos, então assim os presos têm oportunidade de estudo aqui, tem setor para trabalho também, tem espaço reservado para o trabalho. O presídio Guaporé há pouco tempo atrás recebeu uma reforma, então o pavilhão administrativo também foi todo reformado, é todo novo, com a questão da interdição, digamos que não existe superlotação, está num número bom de presos, num número razoável, até destoando um pouco da região, porque as demais casas da região estão superlotadas e o Guaporé se mantém num nível razoável da questão populacional. A atuação do Conselho da Comunidade, não só aqui em Guaporé, mas nas demais casas prisionais, ativa? Eu acho que a comunidade, sempre que é chamada para participar, ela se imbui dessa missão e ela compra esses desafios junto com a gente, né? Então, recentemente me reuni com o vereador em Caxias, pedindo algumas demandas, a gente foi atendido. Em Canela fizemos algumas melhorias, também fomos atendidos. Então, eu sinto muito isso da nossa comunidade local aqui da Serra. O povo é muito unido e o povo pega junto. Então, toda vez que a gente pede, que a gente solicita um auxílio para bons projetos com bons resultados, a comunidade se mostra solícita e acaba nos ajudando. Seja o Conselho da Comunidade, seja o Mucovi, seja o Poder Judiciário, políticos, enfim. A comunidade, empresários em geral, são muito solícitas e são muito parceiros de boas ideias. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Aurora Online. Também acompanhou a Gabriela e a Nathalie, que teve que dar uma saída, então não aparece aqui nas imagens, mas acompanha, né? Eu deixo os microfones aqui à sua disposição para as considerações finais, um recado à nossa comunidade. Eduardo, obrigado pelo convite. Sempre que precisar e quiser tratar sobre segurança pública, pode contar com a gente. Somos parceiros e a gente acha que prevenção é isso, né? Prevenção é a gente falar antes que o problema aconteça, até para que a gente consiga evitar esse problema. Então pode contar com a gente aí. Saibas que todo recurso que é empregado na instituição é muito bem empregado e a gente faz questão de devolver isso para a comunidade com coisas positivas.
Então, como eu tinha dito, se algum empresário quiser ajudar na construção da nossa estufa nova de Guaporé, estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Um forte abraço, sucesso. Obrigado, Eduardo. No Aurora Online, a segurança pública em destaque.